Olá, aluno, olá, aluna da Escola Professor Roberto Pires, de Geografia, professor Mário Lima. Tema da nossa aula de hoje, a formação do relevo, suas formas e seus diferentes tipos. 27/4/2021, sextos anos A e B. Então vamos aqui para a definição do que viria a ser relevo. Temos aqui, o relevo pode ser definido como as formas da superfície do planeta. Sim, você olha para a superfície do planeta, você vê depressões, elevações, planícies, planaltos, depressões, escarpas, morros, montanhas. Você vê, quando você observa essa formação na crosta terrestre do planeta, você vai dar o nome disso de relevo. O relevo ele corresponde ao conjunto de formações apresentado pela litosfera. O que é a litosfera, meu querido aluno? Litosfera é a parte sólida do planeta. Então, todo o conjunto de formações da litosfera também pode ser chamado de relevo. Relevo também é o conjunto das formas da crosta terrestre manifestando-se desde o fundo dos oceanos até os mares, terras imersas, a qual resulta a ação de forças endógenas e forças exógenas. Então, o relevo terrestre ele vai desde do fundo dos oceanos, que são as terras imersas, até as terras emersas. E esse conjunto, tanto externo como interno, ou melhor, tanto na superfície como embaixo da superfície, eles são formados por meio de forças chamadas de endógenas, forças internas, e forças exógenas, forças externas, que nós estaremos então vendo a seguir. Observemos aqui então essa ilustração. Vejam que aqui nós temos aqui um pouco, poderíamos dizer assim, da crosta terrestre. Olha, vejam que ela não é uniforme. Ela não é uniforme. A crosta terrestre não é uniforme. Ela oscila. É assim que é a crosta terrestre, planícies. Então ela é mais ou menos assim, tipo um gráfico cardíaco. Ela não é uniforme, repetindo. E aqui, o que faz então a crosta terrestre ter esse formato todo disforme e não uniforme? Justamente as forças que nós vimos, os termos que nós vimos anteriormente. Forças exógenas, que são as forças externas, olha aqui, ó, as forças externas, tá? Aqui formando o relevo, mas também temos as forças internas formando esse relevo. São os chamados agentes endógenos, os formadores do relevo. Então, são forças, vamos usar esse termo aqui, são forças de fora e forças de dentro da própria Terra que formam essas diferenciações não uniformes da crosta terrestre. Vamos ver então aqui quais são esses agentes endógenos, né? Endógenos que você já sabe que são os agentes internos. Esses agentes internos, eles são os responsáveis pela formação do relevo, pela criação ou pela gênese. Como agente endógeno do relevo, nós temos o tectonismo, ou também diastrofismo, como é chamado, que ele é o principal criador, isto é, o principal construtor do relevo, e atua de forma mais lenta. Ocorre de duas formas. Tá? Vamos ver aqui o tectonismo ou diastrofismo, que é um dos agentes endógenos que forma o relevo, ele tem duas formas. Vamos na letra A, que vai apresentar a primeira forma, que é o tectonismo horizontal. Tectonismo horizontal é chamado de orogênese. Tectonismo horizontal é chamado de orogênese. E temos aqui também a outra forma, que é o tectonismo vertical, que por sua vez é chamado de epirogênese. Então, tectonismo horizontal e tectonismo vertical. Temos também dois conhecidíssimos agentes endógenos internos do relevo, que são os abalos sísmicos. Professor, o que é o abalo sísmico? Abalos sísmicos são os tremores de terras, os terremotos, são os abalos sísmicos. E temos também aí o vulcanismo, que são as atividades vulcânicas, que também são agentes internos ou endógenos que ajudam na formação do relevo na crosta terrestre.
Então, vejamos aqui então os agentes exógenos. Se acostume com esses termos, exógeno e endógeno. Os exógenos são os agentes externos. Quem são esses agentes externos? Como eles podem ser considerados? Eles podem ser considerados modeladores do relevo, pois são eles que são os responsáveis pela forma, isto é, pelas feições, tal qual nós vemos na superfície terrestre. Então, eles podem ser chamados de modeladores, né? Os principais, vamos ver quais são os principais agentes externos, né? Os agentes exógenos externos principais. São 3: intemperismo, olha aí, a erosão e a sedimentação. Aqui na nossa ilustração temos o intemperismo, desgastando a rocha, espaço que dá para erosão, e a sedimentação, que é o restante aí do desgaste dessa rocha, ele foi conduzido para algum lugar. E aquele lugar onde ele foi conduzido e onde ele ficou é chamado de sedimentação. Vamos ver então outros agentes exógenos que também contribuem para a formação do relevo terrestre. Outros agentes, vimos 3 principais, vamos ver outros. Os rios também são agentes formadores do relevo, formam as planícies fluviais e os deltas. As chuvas também formam relevo? Sim. As enxurradas provocam o desgaste do solo e podem provocar o aparecimento de vossorocas, que nós vamos ver mais adiante o que são essas vossorocas, que é um efeito erosivo que ele chega a ser muito danoso para o solo. Temos também o mar. O mar também é um agente exógeno de formação do relevo. As águas oceânicas, elas modificam as formas do relevo litorâneo. Isso acontece por meio de um trabalho construtivo e destrutivo. Ao mesmo tempo que as águas oceânicas constroem o relevo, elas também destroem esse relevo, por isso são chamados de agentes construtivos e destrutivos. Temos aqui algumas imagens de agentes exógenos do relevo. Vemos aqui, então, a água oceânica contribuindo para a formação do relevo, aqui de forma destrutiva. Ela vai batendo contra a rocha e vai abrindo vamos usar um termo, esse desgaste aqui em forma de caverna, ela vai desgastando e ela vai destruindo o relevo. Temos aqui uma vossoroca. A vossoroca, ela é uma erosão do solo causada pelas chuvas no solo desnudo. Vejam que ela destruiu o solo. A vossoroca é o resultado da ação da chuva no solo desnudo. E temos aqui uma rocha sendo desgastada pelo vento, que é também um agente exógeno do relevo. O vento vai gastando e vai modelando e vai transformando o relevo terrestre. Continuando então com mais exemplos, nós temos aqui o vento que vimos na imagem anterior. O vento ele também tem ação destrutiva, assim como as águas do oceano, e ação construtiva na formação desse relevo. As geleiras, professor, geleiras também, sim, as geleiras também são agentes formadores do relevo, causando erosão glacial e acumulação glacial. Assim como acontece nas rochas, a erosão nas rochas causa sedimentação, nas geleiras a erosão glacial vai causar, em outro ponto, a acumulação glacial. Vejam como é interessante a formação desse relevo que a gente às vezes fica observando e não tem nem noção de como é que ele se forma, não é verdade? Dentre tantas formas de relevo, nós vamos ver as principais. As principais formas de relevo são montanhas, planaltos, planícies e depressões. Planaltos, montanhas, planaltos, planícies e depressões são as principais formas de relevo. Agora vamos ver o que é o intemperismo, ou também conhecido como meteorização. O que é isso? É um conjunto de processos que provocam a alteração e a decomposição das rochas como resultado da ação daqueles agentes exógenos que nós vimos anteriormente. Ele pode se apresentar, o intemperismo pode se apresentar na forma física ou mecânica,
A água batendo na rocha, por exemplo, é uma forma física de intemperismo. Nós temos aqui, ele pode se apresentar também na forma química, quando a sua constituição ela é alterada, por exemplo, quando a rocha sai como material pastoso de dentro dos vulcões e entra em contato com a atmosfera, com o oxigênio, ela sofre essa reação química. E temos também o intemperismo biológico, causado pela ação dos seres vivos, inclusive o ser humano. E a erosão, como nós vimos na nossa imagem anterior, o que ela faz? Ela é um conjunto de processos de modelagem da paisagem, né? Remoção, transporte e sedimento. O que ela faz? A deposição do material desgastado da rocha vai para um outro local e formar a sedimentação. Nós vimos na imagenzinha anterior, né? A rocha se desgasta, o material que é desgastado dessa rocha vai para um outro local e assim o relevo continua em formação. Vamos então à formação dos continentes, né? Como é que eles se formaram? Veja essa imagem aqui, que é a Terra como vemos hoje, né? Aqui nós temos a África, nós temos aqui o continente americano, é dessa forma que nós vemos por imagem de satélite pelos mapas que são projetados. Mas nem sempre foi assim. Há alguns milhões de anos atrás, era essa a imagem que tínhamos da formação da Terra. Veja que os continentes eles se movimentam, eles não ficam parados. Veja aqui que a África, olha aqui a África. A África, que está aqui bem distante, ó, bem distante da América, era colada à América. Então, a América é um pedaço da África que se desprendeu, tá? Que se desprendeu e acabou se distanciando tanto que formou um outro continente. Nós temos aí, então, duas imagens que retratam como era no início, há cerca de 200 milhões de anos atrás, a formação desses continentes. Nós vamos ver futuramente a Pangeia, que é uma curiosidade, que nós vamos ver o único super mega continente que existia, tá? Mas a seguir nós vamos estar mostrando para vocês, você vai ver em 40 segundos o que a Terra, o que o planeta Terra levou 200 milhões de anos para fazer. Você analisa bem, tá? O videozinho a seguir, que ele vai estar mostrando em 40 segundos o que a Terra levou 200 milhões de anos para realizar. Fique atento e veja toda essa dinâmica, todo esse processo de formação dos continentes que começou lá com a Pangeia até a formação atual e continua se modificando, não está por aí não. Ele vai tomando outras formas, tá bom? Então fique atento ao videozinho a seguir.